Aleluia. A glória é de Deus. Vamos a mais um vídeo para colocar no canal. E nesse vídeo nós vamos trabalhar o assunto da adoração. Esse é o tema. Adoração. Adoração é algo que é importante na vida de toda a humanidade. Toda a humanidade precisa adorar. E principalmente precisa adorar o ser, como é que se pode dizer, ser, a divindade certa, né? Porque isso está no interior do homem, esse instinto, esse desejo de ter. Tanto é que adoram mulheres, adoram carros, adoram mansões, adoram o dinheiro e etc. Então está no homem, está na natureza humana adorar algo ou alguém. E por que não adorar a Deus, né? E eu quero abordar isso. Adoração. Começando pela definição, nós vamos saber o que é. Adoração é o ato de reverência, amor interno e devoção total a Deus, reconhecendo quem Ele é, sua santidade e grandeza, indo além da música ou rituais. Não é porque eu componho música ou canto música, não é porque hinos, né, no caso hinos de louvor a Deus, não é porque eu vou à igreja regularmente e faço todo o ritual religioso. Isso, a adoração vai além disso. É algo mais tremendo e mais verdadeiro e mais interiorizado do que essas coisas aí. Então, independente, indo além da música ou rituais. Então, é um estilo de vida de obediência e entrega diária. Em espírito e em verdade. Ele está usando João, capítulo 4, versículo 23. Onde o adorador se coloca em submissão, rendendo sua vontade, mente e ações como uma oferta sincera. Então não é rituais. E também não são obras. Eu sou compositor, eu sou o maior cantor, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor diácono, a minha igreja é a tal, não é. Tudo bem, isso não é errado. Ser alguma coisa não é errado, para Deus principalmente. Mas a adoração está acima disso. É algo mais sublime do que essas atitudes. Os aspectos da adoração. Os principais são os seguintes. Primeiro, reconhecimento e resposta. Adorar é concordar com quem Deus é, reconhecendo seus atributos, santidade, poder e grandeza. Partindo do princípio que essa questão da adoração é pessoal, é individual, é entre Deus e você e Deus, no caso aqui, entre eu e Deus e Deus e eu. Não tenho que dar satisfação à minha mulher para adorar a Deus. Eu não tenho que dar satisfação ao meu pastor. Eu vou adorar porque o pastor acha bonito. Não, é você. É algo que sai de dentro de você para Deus. Independente da igreja, do pastor, do diácono, da família, de seja lá o que for, do irmão mais ilustre, do governo, do país, da nação, do mundo, independente dos anjos, de tudo. Adoração é algo entre você e Deus. Não precisa dar satisfação a ninguém ou fazer algo para que alguém te ache isso ou aquilo, melhor ou pior. Tá aqui. O segundo aspecto é o estilo de vida. Não é uma performance, não é algo bitolado,
como é que se pode dizer, um script, você tem que seguir aquilo ali, fazer assim, fazer assado, senão não é, não. A adoração verdadeira é contínua e não se limita a cultos ou apenas a cultos, pode se manifestar no trabalho, no cuidado com o próximo, atitudes de amor, de carinho, de cuidado com os próximos e as escolhas diárias. Gente, escolha diária é algo importante até para você mesmo. Não entrar em todo lugar com todo mundo, não seguir todo mundo para todo lugar. Às vezes nós nos metemos em problemas quando vemos, estamos lá num lugar que não é apropriado para nós. Não estou nem falando de adultério, prostituição, é lugares mesmo, lugares até aparentemente saudáveis. Então não vai na onda de todo mundo, não segue todo o provérbio de Salomão já fala isso, né? Então, as escolhas diárias buscando conhecer mais a Deus. Então, você tem que tomar decisões, escolhas que te levem mais próximo de Deus. Até a igreja, grupos religiosos, você tem que ter critério. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nem todo grupo que se diz, eu sou de Deus, está falando, está realmente adorando a Deus. Tem os interesses financeiros, interesses sociais, interesses em status, interesse em mulher, interesse de domínio, interesse político, tem no meio da religião. Terceiro aspecto da adoração, aspecto principal, é entrega e custo. Foi Pedro que disse assim, Pedro disse, nós deixamos tudo, o apóstolo Pedro, se eu não estou enganado, o pastor falou recentemente numa pregação, e eu me lembrei agora, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Então entrega e custo, envolve sacrifício pessoal e submissão, muitas vezes simbolizado pela entrega de dores e ego ao Senhor. E não é um espetáculo. Não é para aparecer. Muito embora eu faça muito isso aqui, parece que eu quero aparecer, mas não é. É algo muito maior do que apenas um show. Que Deus me ajude. Quarto aspecto principal da adoração é a diferença de louvor. Enquanto o louvor frequentemente agradece pelo que Deus faz, as bênçãos, a adoração foca em adorá-lo, em quem Ele é. É isso. Louvor é algo que você... Uma letra, uma palavra de gratidão. Adoração é algo diferente, muito diferente. A palavra vem do latim adoratio, indicando reverência, culto e submissão. Quem quiser que fale, gente, nós temos que parar com esse negócio de dar satisfação a amigos. Meu Deus, tanta gente entra em tanto problema por dar satisfação aos outros, principalmente dar satisfação a quem não presta. Em resumo, é um encontro profundo com o divino que gera uma resposta de reverência e obediência à vontade de Deus, que está em sua palavra, certo? Simplesmente isso. Nós vamos usar textos bíblicos agora, saindo da definição, saindo da definição propriamente dita do que é adoração, dos aspectos e etc., nós vamos apontar passagens bíblicas que mostram a adoração. A adoração é um encontro com o Deus vivo. Você encontra isso em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Uma leitura simples. Moisés
e a sarça em chama. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor ninguém viu isso aqui, não tinha igreja, não tinha ninguém, não tinha culto, não tinha multidões. A adoração é isso. São momentos tremendos de você, que você tem encontros com Deus e Deus encontra com você. Então ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse queimando, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Vou ver isso de perto. Moisés pensou, vou ver isso de perto. Aí no versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois a terra em que você está é terra santa. O lugar em que você está é terra santa. Disse ainda Deus, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Isso é um momento de adoração que você pode ter. Você, eu, todos nós podemos ter individualmente. Entendeu? Vamos ao próximo. O segundo tópico, usando termos, versículos da Bíblia. A adoração deve ser reservada somente a Deus. Não tem problema você ter dinheiro, riquezas, mansões, carro, a mulher mais bonita, etc. Você ser bonito, etc. Mas nada disso. Nada disso. Poder, nada disso deve ser objeto de adoração. A adoração deve ser reservada somente a Deus. Êxodo 34:14. Nunca adorem nenhum outro Deus. Eu, o Senhor, me chamo Deus, zeloso ou exigente, e de fato exijo adoração somente a mim, diz o Senhor. Está aqui. E Deus não se esforça, é você que tem que se esforçar. Você que tem a dar a sua contribuição, a sua parcela. Terceiro, devemos atribuir ao Senhor a glória que lhe é devida. Salmo 29, versículos 1 e 2, diz assim: anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que o seu nome merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer no esplendor do seu santuário. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Dê-me graça, Deus. É muito tremendo aqui. Tá falando, imagina nós, se os anjos têm que fazer isso. E os anjos não têm pecado, não têm nada, não caíram. E nós devemos fazer como fazer. Deus nos oriente. No esplendor do seu santuário. Quarto tópico. Podemos adorar por causa do sacrifício de Cristo. Agora, glória, graças a Deus. Porque até então estava difícil. Ninguém conseguiria. Como eu conseguiria? Eu estando nessa carne aqui dentro, nesse corpo, nesse véu do pecado. Então agora vai vir a condição de adorar.
Podemos adorar por causa do sacrifício de Cristo em nosso favor. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 10. Vamos ler com calma, isso é muito importante. A lei traz apenas uma sombra dos sacrifícios que hão de vir. A lei não foi completa. A lei não foi eficaz, definitiva. E não a sua realidade. Então a lei traz apenas uma sombra dos sacrifícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximavam de Deus para adorá-lo, para o adorar. Então os israelitas, eles vinham ano após ano trazer seus animais, conforme o Antigo Testamento ensina, lá no Moisés era ensinado quais os animais, eu não estou lembrado, por isso que eu não quero falar, mas eles vinham, traziam seus gados, seu boi, etc., e saíam com os mesmos desejos de pecado. E no ano seguinte voltavam carregados de pecados com aqueles animais. Mas o sacrifício de Cristo resolveu, é definitivo. O sacrifício de Cristo é definitivo e nos dá a condição de adorar a Deus com liberdade de espírito, sem ressentimentos, sem medos e sem ódio, livres para adorar. Se pudesse fazê-lo, versículo 2, se a lei pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos. Se a lei fosse eficaz, aqueles rituais de sacrifício de animais teriam cessado lá atrás. Pois os adoradores, tendo sido perdoados, purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível que os sangues dos animais oferecidos apague, gente. Só o sangue, vou dar um segredo aqui. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo é quem perdoa pecado. Confie nesse sangue. Vou contar outro segredo aqui. Confie nesse sangue, não tenha medo. Aceite esse sacrifício. Não tenha medo da tentação, não tenha medo de cair. A adoração perfeita está no Senhor Jesus Cristo. É isso. Vamos lá, vem aqui, ó, o que é que a palavra diz. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, o próprio Senhor Jesus Cristo, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo, ele mesmo, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Sabe onde é que está isso? Salmo 40, versículos 6 ao 8. Isso mesmo, você encontra essa passagem em que o salmista apontando para o Cordeiro. Salmo 40, versículos 6 ao 8. Continuando aqui. Então ele disse primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas, os quais eram feitos conforme a lei lá atrás, anualmente. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele, Cristo cancela. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos sacrificados
por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo da morte, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da perseguição. Confie em Deus. Não se atemorize. Creio em Deus. Creio também em mim, Jesus falou. Na casa de meu pai há muitas moradas para uma adoração perfeita, um adorador perfeito. Dia após dia, todos os sacerdotes apresentam-se e exercem os seus deveres religiosos. Repetidamente oferecem os mesmos sacrifícios. Isso acontece hoje, gente. Quando as pessoas não se entregam totalmente ao Senhor Deus através do sacrifício, fica ali aquela relutância do pecado. Aleluia. Que nunca podem remover os pecados. Eu vou à igreja todo domingo, na segunda-feira estou no bar, na terça, na quarta, não sei. Eu vou à igreja toda quarta, 3 dias depois está na amante. Eu vou à igreja, 2 dias depois está nas drogas. Não, isso não, você tem que dar um fim, um basta. E esse basta só se consegue, essa adoração perfeita, através do sacrifício de Cristo. Crendo, é só crer. Não tem que pagar 1.000, nem 2.000, nem 500, nem 100, nem 300. Não tem que fazer esforço, Ele já fez por nós. Mas quando este sacerdote, Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, que é o poder de Deus, Jesus Cristo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é Deus. Todo o poder do Espírito, Deus, está nele. Todo o poder. Daí em diante, Ele está operando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado debaixo de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Adoração perfeita. O tema é adoração. Santificados. O assunto do pecado foi encerrado. Tópico 5. Devemos adorar com reverência diante de Deus. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e respeito, temor. Temor é respeito, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse nosso Deus é um fogo consumidor, também está em Deuteronômio 4, 24. E finalmente, para encerrar, para fechar com chave de ouro, nós vamos para Tiago, que indica que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Vamos ler, Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, gente, tem que ter a mente ligada em Deus. Não cabe, não tem espaço para outras coisas. Não tem. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, hipócritas. Então é preciso você ter essa constância na adoração. E cuidado com as propagandas. E cuidado com os convites. Você abre a internet e a cada 10 minutos aparece uma propaganda de bebida alcoólica de várias marcas. Induzindo. O cara com a garrafinha, curta a vida.
cigarros, etc. E mulheres, e etc, e etc. Está aí. Mas é a estratégia do diabo. E o mundo jaz no maligno, obedece. Jaz, é ser dominado, está morto. Shalom Adonai. Aleluia, glória a Deus. Shalom.